O certo é apenas aquilo que funciona? Afinal, o que é certo? O tema de hoje é pragmatismo. O Mente Aberta está no ar. E para falar sobre este tema hoje, pragmatismo, nós temos aqui os nossos queridos convidados. Ele que é pastor na 8ª Igreja Presbiteriana, Eduardo Borges. Pastor Sandro Silva, ele que é pastor na Igreja Batista da Paz. E ela, nossa convidada especial para falar sobre pragmatismo, ela que é teóloga, Renata Dolabella. Isso? Dolabella? Dolabella. Olha só, seja muito bem-vinda a esse programa Mente Aberta. Obrigada, é um prazer estar aqui. Coisa boa. Hoje nós vamos falar sobre pragmatismo. Essa palavra que é um pouco diferente e dá uma confusão na nossa cabeça quando nós vamos tentar entender o que é e se realmente nós podemos ser pragmáticos dentro da igreja. Como é que é essa confusão? Mas para a gente começar, acho que nós poderíamos responder a seguinte pergunta: o que é pragmatismo? Então, pragmatismo é um pensamento, né? De uma linha filosófica com origem no fim do século XIX, que tem um foco mais naquilo que é prático, um foco maior nos resultados e menos foco, menos atenção nas teorias. E isso cabe em todas as áreas da nossa vida, né? Porque a gente pode ver aspectos do pragmatismo positivo e negativo, tanto dentro da igreja, quanto no mercado de trabalho, nas nossas casas, junto às nossas famílias. Nós podemos dizer, Renata, que todo mundo é um pouco pragmático? Todo mundo é um pouco pragmático, ou se aquele que se reconhece como nada pragmático deveria ser, né? Porque o pragmático, a palavra pragmático vem do grego, que significa aquilo que é prático. É um ato, né? Exato, é a atitude. E isso faz falta, né? Normalmente uma pessoa caracterizada como alguém pragmático é alguém que é mais focado nos seus objetivos, que alcança as suas metas, que tem disciplina, né? É claro que tudo que é exagerado, que é um desequilíbrio, faz mal, né? Mas o pragmatismo, numa boa medida, é super importante para todo mundo. Porque, como diz a máxima, né? Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Né? Então, é importante a gente saber, né? Onde que eu quero chegar, que resultados eu quero alcançar. E disciplinadamente ir desenvolvendo um caminho com esse foco. Que bom, que bom. Vamos ir conversando bastante realmente o que é pragmatismo daqui a um pouquinho, mas eu quero entender, meus amigos Eduardo e Sandro, os fins justificam os meios dentro da igreja, porque se o pragmatismo, vamos dizer assim, o ato, né? Se eu estou fazendo uma coisa e está dando certo, então isso é certo. Não necessariamente. Normalmente, na filosofia do pragmatismo, vai se pensando sobre isso. Mas e dentro da igreja, meus amigos? Será que vale tudo para ser salvo mesmo? Não, claro que não vale tudo, né? Existe um conceito que é o seguinte: existe um limite entre aquilo que é certo e aquilo que é errado, existe um limite até onde nós devemos ir, até onde nós podemos ir, até onde a Escritura estabelece que nós podemos ir. Essa definição, né, de que existe um limite, todo mundo concorda que existe um limite. O que as pessoas não concordam é até qual é esse limite. O problema é determinar qual é esse limite. A discordância se dá em qual é esse limite. Então, algumas pessoas vão dizer que usar fumaça na igreja, luz na igreja, tinta preta na igreja, isso fere algum tipo de limite. E para outros, ficar no século XIX, isso fere os limites também. Então, onde é o limite é que a gente precisa discutir em relação ao pragmatismo. Agora, o que nós percebemos é que algumas seitas disfarçadas de religiões usam de métodos e estratégias, né,
do marketing para poder alcançar um número maior de pessoas, porque a intenção que elas têm não é a intenção de aumentar o rebanho do Senhor, mas sim de aumentar o rebanho delas, visando ali, né, extorquir aquelas pessoas. Delas mesmas, como se as ovelhas fossem do pastor humano aqui, não do pastor realmente Jesus, né? Como se é melhor ter uma igreja cheia do que uma igreja saudável, de fato. Só porque a igreja está cheia, isso quer dizer que a igreja está fazendo o que é certo? Deixa eu te falar, me permite, Sandro, por favor, essa questão de quem é contra o pragmatismo, fala assim, eu sou contra esse negócio de ter igreja cheia, eu prefiro ter uma igreja mais vazia, porque o que importa é a qualidade das pessoas. Quem disse que você não encontra qualidade na quantidade? Exato. Às vezes é uma desculpa que a pessoa encontra, entendeu? E ela usa o pragmatismo como uma desculpa. Ser pragmático não tem nada a ver com quantidade de pessoas. A pessoa pragmática, ela é mais determinada, ela tem objetivo, ela sabe onde ela quer chegar. Você falou muitíssimo bem, sabe, Renato? Você falou muito bem. Todos nós precisamos ser pragmáticos para saber para onde nós devemos ir. O que nós não podemos fazer, a parte negativa do pragmatismo, não tem nada a ver com essa parte objetiva de a gente saber o que precisa ser feito. O que é debatido como câncer do pragmatismo dentro da igreja é esse aspecto de você fazer qualquer coisa para que você tenha pessoas dentro da sua igreja. Isso é o que a gente precisa trabalhar aqui. Agora, ser pragmático é muito importante. Algumas pessoas dentro da igreja falam contra as pessoas pragmáticas porque eles falam assim, a pessoa que é pragmática não é espiritual, como se a pessoa que é focada no objetivo ela não fosse focada também na oração. E é importante ter essa pessoa com o pé no chão, né, que faz uma planilha, que se organiza, que é equilibrado, porque senão aquele que é o sonhador, ele nunca jamais vai realizar. Se não tem alguém que está fazendo lá por trás, não Exatamente. realiza, entendeu? Às vezes ele é visto absolutamente necessária essa pessoa. Como frio, como insensível, né? Marta e Maria. Pois é. Já viu Marta e Maria? O ideal seria ter a Martia, né? A mistura da Marta e da Maria. Muito bom, as pessoas falam, não, eu quero estar ali nos pés de Jesus, mas e a Marta para poder servir a mesa? É preciso de ter pessoas que pensem nisso, olha, vai chegar tantas pessoas, não é preciso ter tanta quantidade de fazer comida. Uma logística, fazer logística, né? Isso o pragmático, ele pensa no antes, no durante e pensa no depois, entendeu? A pessoa que não pensa dessa maneira não consegue realizar absolutamente nada. E a igreja, a célula dessa pessoa nunca vai para frente. E depois ela espiritualiza, dizendo, eu acho que isso não é de Deus. Não é de não. Eu acho que Deus não está abençoando. Ora por mim, porque o inferno está bravo contra mim. Não é inferno coisa nenhuma, é você que não sabe trabalhar direito. É falta de organização, falta de disciplina. O pragmatismo, eu vou perguntar para o Sandro. Sandro, na Bíblia tu conseguiu ver já algum lugar o pragmatismo de uma forma errada? Porque tem a forma que dá certo, mas também tem um pragmatismo que não é saudável. Vocês entendem dessa forma também? Sandro, tu entende dessa forma? Tem o pragmatismo que também não é saudável. O antagônico dos dois estão falando pragmatismo assim tão bem, né? Né? Rapaz, acho que não tem nada ruim nesse negócio, só eu que sou ruim. É fácil de achar, né? O que dá errado é bem fácil de achar. O campo com ouro lá. Eu penso que a igreja, por exemplo, trabalhar com jovens muitos anos, como o pastor Eduardo, e a gente chegou um tempo de ter boate na igreja, porque isso mantinha os jovens na igreja. Para mim, isso é um pragmatismo que está dando certo, vão ficar lá, vão manter. Eu sou da linha ainda que penso, né, e tenho certeza que todos nós aqui, que a cruz ainda é suficiente. A gente não precisa inventar um meio. E quando eu vejo, e confesso, né, até para a gente discutir aqui, quando eu vejo eles falando dessa pessoa que eles estão falando pragmático, eu penso em alguns temperamentos. Então, eu estou pensando assim, Sandro, eu preciso de uma me pessoa... desculpe, mas é porque nós estamos abordando dois aspectos diferentes. E talvez na cabeça de quem está assistindo, a pessoa precisa ter essa conotação, precisa ficar bem claro. Uma coisa é o pragmático, a pessoa, no âmbito, a palavra, o pragmatismo real, né? Ele é aquela pessoa que é determinada, que pensa e realiza as coisas. Esse é o pragmático, ele é focado no resultado, entendeu? Mas a partir do que ele falou... Agora, isso está sendo trazido de outro lado para dentro da igreja e está sendo chamado de pragmática, aquela igreja que então, usa de qualquer artifício. Mas a pergunta e que aí, ele falou... Aí, nesse aspecto, aí a gente pode trabalhar. Porque Mas era isso preciso nada mais estabelecer essa diferenciação.
Isso nada mais é do que negociar princípios. Isso. Né? Eu penso até que isso tem pouco a ver com a questão do pragmatismo. Não é tanto, a menos que o objetivo seja ter muita gente, quantidade, né? Sucesso. É o que ele falou, que os fins justificam os meios. Exato. Eu acredito, a gente pegar o pragmatismo, e se nós formos estudar realmente o que é pragmatismo, ele tem lógica, ele tem sentido. E ele é importante. Ele é importante, mas ele também tem uma linha que, se ultrapassar dentro do cristianismo, ele não é saudável. Mas isso é com qualquer coisa. Qualquer coisa que você ultrapassa o limite é errado. Isso é em qualquer área da sua vida, entendeu? Isso é achar o limite. Né? E então, quando você extrapola, quando você passa a linha em qualquer coisa, está errado. E o pragmatismo dentro da igreja, qual que seria a linha? A Bíblia? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, Isso. né? Eu ensino isso muito nas disciplinas de teologia que eu dou, né? Atualmente eu sou professora do Carisma, eu sempre falo com os alunos, olha, gente, você pode fazer tudo, como o pastor Márcio, nosso pastor aqui na Lagoinha, nos ensina. Sim, só não pode pecar. Não pode pecar. Né? E toda vez que você quebra um princípio da palavra de Deus, você está pecando. Esses dias mesmo, o Instagram do Carisma fez um negócio de perguntas e respostas, e uma pergunta que veio para mim foi para uma disciplina que eu dou, que é liderança, que também tem muito do pragmatismo, né, dentro da teoria ensinada. E a pergunta era, até que ponto um líder pode ser considerado desatualizado? E aí eu, em 15 segundos, né, fazendo milagre para responder, a ideia era, peraí, mas o que está sendo considerado desatualizado? Porque a palavra de Deus, os princípios são atemporais, né? Eles funcionam independente da época, do século e da região geográfica que você está localizado. Então, o que não funciona hoje nunca funcionou. O que é pecado hoje sempre foi pecado. Então, eu posso fazer coisas para atrair pessoas, para que vidas sejam alcançadas e transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo? Posso. Mas até onde? Eu preciso fazer a igreja parecer o mundo? Sobre teus alunos, né? Exato. Sobre não quebrar princípios da palavra de Deus. Inovar é diferente de quebrar princípios. Né? Eu não preciso fazer uma discoteca na igreja, né, para atrair as pessoas porque elas gostavam disso no mundo. Não que a gente não possa ter um louvor super animado. Eu sou membro da Igreja Batista da Lagoinha desde os 7 anos de idade. Eu já vivi muitos acampamentos. Muitas fases também. Renata, mas espera aí, por que tem a gente ter uma discoteca dentro da igreja? Qual o problema da gente ter uma discoteca dentro da igreja? Então, o problema não é amor. O que tem numa discoteca? Tem música, né? Talvez uma parede escura como essa, um gelo seco. Qual o problema? Qual o problema? O problema é a carnalidade, a sexualidade começar a aflorar. Né? Você tocar isso, músicas, por exemplo, que enaltecem o nome de Deus, sejam elas agitadíssimas, rock, samba ou qualquer outro ritmo, porque Deus criou os ritmos, é diferente, de repente, de estimular e promover e incentivar, né, as pessoas ali, todo mundo, de repente, com roupas inadequadas, com uma falta de discipulado em cima disso, inclusive, e, né, danças sensuais, e aí o menino que está do lado, de repente, ele já esqueceu de Jesus, ele está olhando para o corpo da irmã na frente. Então, se perde completamente o propósito. E eu sou um exemplo vivo de uma adolescente, de uma criança e uma adolescente que viveu inteiramente todos os seus anos aqui dentro da igreja, e não faltam coisas maravilhosas, divertidas, atraentes e de Deus, e coerentes com a palavra. Né? Acho que essa é a palavra, Renata, coerência. Sim. Com o que nós cremos. Sim. Isso tem coerência. Por exemplo, o Eduardo perguntou, qual é o problema de... Eu acho que a questão é isso que estamos fazendo para atrair, vamos dizer, porque parece que esse assunto dá muito problema para quem com a está me assistindo pela né? primeira vez, eu estava só apertando ela aqui. Com a juventude. Mas parece que muito se quer atrair a qualquer custo a atenção para dentro da igreja. Mas a que ponto nós conseguimos aí manter essas pessoas e esses jovens? E aí o fato de apenas
ter, nem se fala, meus irmãos, mas discoteca, né? Boate, Hoje é né? baile funk. Baile funk, eita, olha. E o que Então, talvez chama atenção é que a Renata foi criada, o pastor Eduardo e eu, estou na igreja desde os 18 anos, como ela. Cara, e a gente viveu esse evangelho e não vou falar que a gente é mais firme do que a gente vê os jovens hoje, cara, mas esses meninos de hoje têm menos respeito pelos pastores que a gente tinha, tem menos leitura de Bíblia. Você pega jovens aqui que estão voando, você fala, não, menino de Deus, toca muito, já leu a Bíblia toda? Ele, não, eu já acho que eu já li uns pedaços tudo, se juntar tudo, eu já li tudo. Então, eu tenho certeza que, como a Renata falou aí, as minhas filhas têm 14, 15 anos, ela leram a Bíblia 3, 4 vezes. Então, é difícil achar um jovem hoje que estão assim, porque estão ligados em outras coisas aí. Exato. E tem que ir junto com algo, né, atrativo, algo legal, porque não precisa, eu sou crente, Bíblia debaixo do braço, e sério, e carrancudo, e sem expressão, mal-humorado. Não é isso o Evangelho de Jesus. Sim, Mas precisa de palavra. A minha filha tem 7 anos e ela está lendo a 3ª Bíblia dela. Olha aí. Né? Ela já leu 2 Bíblias inteiras. E claro que as 2 primeiras, uma era de devocional e a outra das principais histórias, né? Com bastante ilustração. Mas ela tem esse prazer, né? Com 7 aninhos, de abrir a boca e dizer assim, eu já li 2 Bíblias inteiras. Né? Então, isso é importante. Que se for para ser pragmático, que seja prático na leitura da palavra. Né? Tem uma frase que embasa muito de uma norte-americana. Certa vez ela disse assim, a Mary Kay Ash, ela disse assim que faça o que precisa ser feito no exato momento em que deve ser feito para que um dia você faça o que você quiser e quando você quiser, da forma que você quiser. Eu acho que isso resume muito o lema do pragmatismo, que nem os acampamentos que eu participava da igreja. Tinha a parte de brincar e de pular e de suar e de você falar assim, não aguento mais, de tudo, de piscina, mas tinha os cultos, tinha a oração, tinha a palavra, e é isso que vai segurar a gente, né? Então, precisa dessa praticidade na busca das disciplinas espirituais, né? Para que o lazer não se corrompa. Uma coisa interessante é o seguinte, muitas dessas aberrações que nós encontramos na igreja, elas entram na igreja através de uma pessoa que pensou em alguma coisa sozinha, ele teve uma ideia e por conta daquela ideia, ele achou que a ideia foi muito bacana e ele aplica aquela ideia na igreja, que o negócio dá certo e porque ele achou que deu certo, ele continua fazendo aquilo e depois aquilo vai sendo replicado. Uma maneira de você evitar que alguma coisa errada entre é que você não faça nada sozinho, que você... Antes de começar qualquer coisa nova, você busque conselho de pessoas mais velhas, pessoas mais sábias. A Bíblia diz que é na multidão de conselheiros que nós vamos encontrar sabedoria. Então, você teve uma boa ideia, não saia desesperado tentando aplicar aquela ideia. Converse com outras pessoas, pergunte a opinião de outras pessoas. Elas vão poder te avalizar, vão poder te orientar se você deve ou não fazer aquilo, ou então fazer aquilo de uma maneira diferente, entendeu? Porque a questão toda é onde é o limite e o conselho da igreja, né? Você me perguntou sobre isso. Cada denominação trata de assuntos diferentes, de formas diferentes. Então, nós não temos como traçar para igrejas diferentes, denominações diferentes, uma linha. E aí o conselho da igreja local precisa definir isso, entendeu? O conselho precisa ter maturidade para fazer isso. Então, eu acho que você chamar outras pessoas, conversar com outras pessoas e ouvir outras pessoas, isso vai fazer com que você consiga corrigir isso, não cair nesses erros e se porventura tiver caído, você pode sair deles. Ótimo, Eduardo. Isso aconteceu muito na história da igreja antiga, né? Heresias foram criadas porque pessoas tiveram ideias que pareciam coerentes, né? Porque é sempre uma linha tênue que vai separar esse limite, né? Vai saindo aí pela tangente. Toda heresia sai da Bíblia, né? Exato. Toda heresia sai da Bíblia. E não é nada no início tão diferente, né? Parece tão certinho, parece tão coerente, parece tão bíblico. E de repente toma um rumo desafiador. De repente você está tendo sal grosso e as pessoas andando pelo sal grosso. Vendendo óleo. Essa questão do pragmatismo vem muito também das igrejas neopentecostais, né? De poder atrair. A igreja católica, ela era extremamente pragmática com a questão das indulgências, entendeu? Inclusive, o motivo da reforma tinha muito a ver com essa questão do pragmatismo dessas coisas, né? Que era a venda das indulgências.
Você acha, Eduardo, que nessas igrejas hoje, nossa, não tem nenhum ensino romano que a gente trouxe mesmo depois da reforma? Não, nós temos... Sincretismo religioso, por exemplo. Hoje o sincretismo, a igreja brasileira é uma igreja extremamente sincrética, né? Isso aí a gente percebe vários elementos, né, da cultura e principalmente da cultura afro, né, dentro das igrejas. Agora, o Brasil é um país peculiar, porque nós somos a maior nação católica do mundo, nós somos a maior nação espírita do mundo e nós somos a nação evangélica em maior crescimento no mundo. E tudo isso dentro de um mesmo país, né? Então, nós temos aí um crescimento de religiões, isso é único, né? Então, obviamente que vai haver sincretismo dentro da igreja evangélica hoje. Dizem que nós hoje somos quase 50 milhões, né? Desses 50 milhões, né, no Brasil. Quantos vieram do catolicismo? Quantos vieram do espiritismo? Né? Quantos que vieram dessa cultura e que trazem lá da sua infância, dos seus lados, memórias, né? Mas, meus irmãos, o tempo, ele corre, né? Não é possível. E vamos, já que a gente está falando de pragmatismo, vamos para a questão prática. Na prática, onde nós vemos na Bíblia o exemplo bom de pragmatismo e o exemplo ruim, né? Por exemplo, no Antigo Testamento a gente vê a história de Davi carregando a arca e não deu muito certo. Se puder, Sandro, lembrar para nós essa história de que Davi ele teve que carregar uma arca, a principal arca, a arca, né? A arca da aliança, mas acho que teve um pequeno erro no percurso aí, né? Na verdade, Davi, ele sabia que pelas regras ele tinha que carregar com os levitas, era uma alça que estava passada do lado da arca, eles têm que ser carregados no ombro, e ele inventou um jeito melhor na cabeça dele de carregar, que seria com carro de bois. E em um certo momento da ida da arca, voltando para casa, um dos bois tropeçaram, segundo a palavra, e a arca, para cair, Uzá colocou a mão e foi exterminado na hora. Se a gente fosse olhar para esse lado, né, assim, um pragmatismo, Davi teve tudo isso que a galera falou aqui, ele quis fazer bem, ele não queria quebrar uma boa intenção, né? Uma boa intenção, ele não era um cara assim, eu vou fazer porque eu estou doido. Mas aí o mais interessante é que quando ele volta para buscar a arca, a primeira palavra que está no versículo é: mande chamar os levitas. Eu acho que ele se lembrou, falou: vou fazer o caminho certo. Tinha uma ordem. E como ele chega, né, em Jerusalém, cheio do Espírito Santo, né? Isso. Tinha uma ordem para carregar a arca. Tinha princípios. Tinha o como fazer. Só que Davi, ele viu, não, acho que vai dar certo, funciona. E é inovador. Vai dar certo e funciona. É uma boa ideia. E aí vem vamos dizer assim, né, da questão errada, né? Não é porque funciona que era o certo. Então a gente vê se dando mal, tanto que um deles, quando o boi tropeça e a arca vai cair, ele tenta segurar e ele na hora é fulminado. Mas também tem um exemplo bom. Antes de falar do exemplo bom, se me permite falar rapidinho só sobre de um outro aspecto que também é negativo, que não está na Escritura, mas que acontece muito, por exemplo, no campo missionário. O missionário, ele é muito exigido para que muita gente se converta e para que a igreja seja implantada e que a igreja esteja cheia. Mostrar resultados, né? Isso é sucesso, né? Isso Deus está ali abençoando. Muita gente pensa dessa forma. E muitas vezes um missionário, ele está no campo, principalmente quando é um país muçulmano, a gente tem notícia às vezes que ele trabalha 10 anos ali e às vezes se converte. E o pragmatismo vai rechaçar isso, né? Dizendo, nossa, esse missionário não prega o evangelho, é um fracasso a sua missão. A igreja vai parar de mandar oferta, né? Não está funcionando. Mas não é dessa forma. Em contrapartida, a gente vê missionários que de repente estão aparentemente prosperando no campo, e aí a gente escuta coisas assim absurdas, né? De pescar na igreja do outro, coisa que só acontece fora do país, né, irmãos? Temos aqui, 2 minutinhos para encerrar. Mas então deixa eu falar rapidamente aqui, que eu acho que uma coisa terrível que acontece dentro disso que você falou agora, que é o seguinte: as pessoas que são pragmáticas, e um pecado que entra dentro da igreja, que é o pecado de competição. Você avalia a pessoa pelo número de seguidores que ela tem. Se ouve um pastor pregando e de repente você vai lá no Instagram dele e vê o número de seguidores, aí você já deixa de desconsiderar por conta do número de seguidores ou passa a considerar por conta do número de seguidores. O nível de espiritualidade parece que está movido à questão do número de seguidores. Se ele tem 1 milhão de seguidores, peraí, ele não fala besteira, né? Vou dar atenção.
pelo amor de Jesus. Então, assim, isso tem a ver com a pessoa que pensa dessa maneira pragmática, a questão de quantidade de membros que tem na igreja, né? Então, são coisas que são tratadas assim de muito que revelam muito o pecado que há em nós quando nós analisamos de maneira muito equivocada aquilo que Deus nos deu com dons e talentos, né? Muito obrigado. Você está acompanhando esse programa sobre pragmatismo, que a gente conversou sobre que até tem sentido, tem lógica, todos nós temos um pouquinho, somos um pouquinho pragmáticos, né? É importante, muito importante, mas também nós temos que cuidar até onde isso vai. Recebemos aqui a nossa convidada, a Renata Dolabella. Sim. Olha, foi um prazer te receber aqui. Seja sempre muito bem-vindo ao programa, viu? Amém. Obrigada, estou à disposição. Eduardo, Sandro, Prazer estar aqui. nos Obrigado, vemos pastor. na próxima, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Não esquece de nos acompanhar. Sempre, cada programa, um assunto novo, um assunto diferente. Deus abençoe. Tchau.